Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para os nossos ouvintes queridos que estão nos acompanhando aí no trânsito ou em casa, no trabalho, na nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista, no Facebook, do Instagram 95FM Curitiba. Muito bom começar o dia com vocês. Hoje a gente vai falar sobre contemplação. Contemplação é algo muito importante para a gente valorizar as coisas que não têm preço, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Quando você pensa assim, ser egoísta, agora é o momento de ser egoísta. Eu escutei demais isso na minha vida. Agora é teu momento de ser egoísta. Gente, isso está total fora de moda. Isso total fora, já passou. Agora, o momento da gente é da gente ser sábio, inteligente, perceber que existe o outro lá fora, o outro perto da gente, o outro do lado do mundo, e que tudo isso que a gente faz hoje reflete do outro lado do planeta. Hoje, a gente tem uma noção que a gente está conectado. Dalai Lama, ele falava da gente ter um auto-interesse iluminado, ou seja, você faz o bem e as coisas elas se acomodam e elas voltam melhor pra gente. Não estou falando da reciprocidade, que é uma coisa direta que a gente faz, em que a gente coloca uma intenção de uma ação e a gente já tem o retorno. Não é isso, é a gente ajudar a construir um mundo melhor a partir da nossa atitude, da nossa vida, da nossa casa para o mundo, oferecendo e cuidando um dos outros. Isso é muito importante para o planeta, para a natureza, em todas as circunstâncias. Que para ter esse padrão de ajuda, eu preciso aprender o que é contemplação. Eu posso avaliar o que seria egoísmo, é uma coisa centralizadora, uma coisa muito ruim, de fato é muito ruim. Algumas pessoas falam que existe o egoísmo do bem, aquele egoísmo que você faz as coisas por outro porque você quer se sentir bem. Isso lembra um livro que eu li há muitos anos, chamado Mente Seletiva, e que mostrava grupos de advogados, médicos, empresários que se reuniam no centro de Nova York para dar sopa para os pobres. E aquele comentário daquela tese de doutorado, que era aquele livro, mostrava que enquanto eles estavam naquele período ali, eles poderiam dar muito mais comida para os pobres se eles revertessem aquilo em dinheiro, em ajuda para quem de fato ajuda as pessoas, mas eles precisavam estar ali naquela sensação egoísta de se sentir bem por estarem ajudando. Então nós temos que compreender esse padrão de egoísmo que nós damos para o mundo, para olharmos para nós, sabermos de fato o que nós estamos dando, mas para dar eu tenho que ter, e para ter eu preciso aprender a contemplar. No último bloco eu vou tentar mostrar exatamente o que seria esse contemplar para que a gente possa crescer nessa vida. A gente vai desenvolvendo todo esse tema, falando da contemplação em todas as etapas, aí você faz aquele fecho. Sim. Que valoriza todo o programa. Mas quando a gente fala de contemplação e do mundo melhor, acho que a gente já percebeu que antes da pandemia, todo mundo vivia uma vida muito alucinada de consumismo, de valores muitas vezes fora do lugar, e que agora todo mundo profetizando, algumas pessoas que têm uma bolinha de cristal, assim, que estão dizendo assim, agora a gente vive um mar de rosas, agora o ar tá puro, o mar tá limpo, tá todo mundo se respeitando mais porque tá com medo. Isso aí tem que permanecer para valer a pena, né? A gente também tem que fazer a nossa lição de casa para que essa esperança de um mundo melhor seja renovado e alimentado todo dia com as nossas ações. Então, o coronavírus, ele está ensinando para a gente algo muito, muito, muito importante, que é, estamos todos interligados, estamos todos interconectados, né, com relação aos valores, às necessidades, aos bens, as coisas que o dinheiro compra. Hoje você não está mais se preocupando tanto entre decidir o liquidificador que você vai comprar, onde você vai aplicar teu dinheiro. Hoje a nossa preocupação é nos manter saudáveis, com a mente sadia, com todos se cuidando e se ajudando, com muito mais colaboração dentro de casa, né? Se você parar e pensar assim, estruturas de família que estão sem a funcionária que normalmente ajudava, que tem uma certa, tem toda essa restrição social e profissional e de escola, mudou a vida de todo mundo. Então, se não houver colaboração, fica complicado. Eu vi ontem uma entrevista da Gisele Bündchen, gente. Vocês pensam assim, a Gisele Bündchen, ela pode ter tudo o que ela quiser na vida.
Ela fez 40 anos agora e ela estava dizendo que agora a preocupação dela mudou. A preocupação dela está no mundo que ela vai deixar para os filhos. Não mais só os filhos que ela vai deixar para o mundo, porque até então ela disse que até ela fazer os 40, ela estava preocupada em ser uma boa esposa, uma boa mãe. Depois que ela já entendeu o que ela faz com que essas crianças que poderiam ter tudo, ajudem a arrumar a casa, arrumar seu quarto, que ela cozinha, que ela faz uma série de coisas como pessoas normais. Ela fala, eu saí de casa com 14 anos, se eu não tivesse passado pela experiência de ter que lavar minhas roupas, de ter que organizar as minhas coisas, eu não teria a capacidade que hoje eu tenho de administrar essa realidade. Mas também sentiu esse choque de mudança de realidade. E as crianças estão aprendendo junto com ela a organizar toda a vida. Então, quando você pensa assim, não, é só comigo, eu que estou limpando, lavando, cozinhando, assumindo mais papéis, etc e tal. Não, gente, se até a Gisele está nessa, ou seja, todo mundo está no mesmo barco, cada um dentro do seu, mas todos passando por transformações e por mudanças muito importantes que dizem muito a respeito de valor e preço. A gente tem um Live20, um amigo que participa aqui junto com a gente do programa sempre, que é o Luiz Carlos Silva. Ele é corretor de imóveis e ele falou para mim assim, que toda vez que ele está vendendo, entregando uma chave, alugando um imóvel, ele pergunta para quem está entrando naquela casa se ali vai ser uma casa ou um lar. Ele escreveu um artigo sobre isso, bem bacana, que depois da live eu até posso colocar nos comentários para você ver. Ou seja, quando você está vivendo num ambiente, você não está só morando ali, você está construindo um lar. E a Denise Chimal, que foi nossa entrevistada ontem, hoje, quando eu acordei que eu peguei o telefone, ela estava me dando essa sugestão de falar sobre preço e valor aqui no programa. Achei a ideia super bacana, porque a gente está precisando colocar essas coisas em ordem também. Legal. O fato é que superconsciência, que até o nome do programa, ele não é de graça, esse nome do programa, ele tem muito valor. Porque a Cláudia falou da Gisele Bündchen agora, ela provavelmente chegou num ponto de superconsciência, na qual ela começa a enxergar a vida de outra maneira. Isto é, nós passamos a maior parte da vida, desde a nossa imaturidade da infância, de uma maneira automática, reagindo ao mundo. Agora você falou que as pessoas não estão na rua, estão usando máscaras por medo. Eu não posso usar máscaras ou ter distanciamento por medo. Eu preciso usar porque eu sou grande, eu sou maior que o medo. Então aí você começa a dar para o mundo e não apenas querer receber de uma maneira automática. Então, essa história de papéis e prioridades é grande na nossa vida. Nós temos prioridades sim, mas temos nossos papéis enquanto pai, marido, ou no teu trabalho, na tua vida, e esse papel que você exerce precisa olhar para as prioridades, por isso a contemplação. Você conseguir enxergar o mundo lá fora de uma maneira diferente da maneira como vinha em modo automático, isto é, esse vírus pode trazer benefícios gigantes quando a gente para pensar. E parar para pensar não é pensar com os meus conteúdos, é pensar com os teus. Por isso que é tão importante ler, conhecer, aprender e saber como o outro pensa, e aí você consegue jogar para dentro do teu coração valores maiores, porque você passa a escolher e não simplesmente reagir no modo automático por medo, por insegurança ou por egoísmo. Essa é a grande sacada da vida. Ainda mais agora que a gente está com um ritmo, parece que um pouco maior em várias situações da vida, né? Então, assim, que está aumentando de maneira exponencial com relação ao tempo, a gente percebe que antes a gente vivia num piloto automático. Que hoje a gente está vivendo com estímulos que são muito mais construtivos, né, de enxergar para dentro da gente a longo prazo, para que a gente faça escolhas que a gente não se arrependa no futuro, embasadas na afetividade, no carinho, na reciprocidade, né, na empatia, em várias situações. Agora, quando a gente fala de contemplação, que é o nosso tema de hoje, como que a gente consegue fazer com que exercitar essa contemplação quando a gente vive rodeado de tela? É tela do celular, é tela da televisão, é tela do computador, e muitas vezes a gente está ali muito tempo, né, enxergando, vendo uma série de outras coisas e distante da realidade. Porém, hoje os nossos trabalhos, eles também estão conectados. A gente está fazendo uma live para vocês poderem nos enxergar, para participarem, para interagirem. Eu estou com um probleminha aqui no meu iPad, eu não estou conseguindo acessar aqui para dar um bom dia, mas daqui a pouco eu já resolvo isso. Que horror! Acho que a filhinha baixou muito o jogo.
eu acho, né? Que essas coisas acontecem. Que a gente controla ela bastante no tempo do jogo. Né? Porém, hoje em dia, até nisso, eu acho que esses joguinhos ou esses desenhos, eles são muito mais educativos e instrutivos que na nossa época de videogame, que também era um problema. Os nossos pais também se preocupavam com isso. Então, a gente não está fora do normal. A grande questão é que, em tempos de pandemia, o estilo de vida que a gente levava antes, hoje a gente pode dizer assim, nossa, era patético. Como que eu gastava tanto nisso? Como que eu perdia tempo com isso? E hoje, a gente está conseguindo, já que a gente não gasta mais tempo para sair para o trabalho, horas de trânsito e tudo mais, a gente está conseguindo um tempinho a mais dentro de casa para enxergar para os nossos filhos, enxergar eles crescendo, interagir, brincar com eles. E com isso, além da gente perceber fragilidades e potencialidades que eles têm, a gente também vai incentivando a nossa autodescoberta, para o nosso crescimento pessoal e para a gente continuar mergulhando nesse desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento que nos ajuda a compreender sobre limites, sobre o que eu tenho para dar, o que eu não posso, a negociar. Tudo isso daí ajuda a conquistar essa superconsciência que o Jacir estava falando há pouco. Sabe, quando você fala que nossa vida, em muitos aspectos, às vezes era patética, e a gente começa a enxergar coisas patéticas sendo feitas lá atrás, eu discordo um pouco, porque eu vejo da seguinte maneira: como é importante a gente ser patético de vez em quando. Isto é, como é importante a história até do ócio criativo, a história até de você se desligar de tudo certinho o tempo todo. Não estou falando aqui para ninguém fazer coisa errada. Não, mas nosso a vida, nível de distração diminuiu. A vida é muito complexa. A vida é muito complexa para a gente ser tão exigente de nós mesmos. Você falou, agora eu recordei uma vez, eu precisava fazer um trabalho da escola e eu tocava violão, também tocava bem, e tinha uma reunião entre amigos e eu estava bem dividido. E meu pai olhou para mim e falou, vá tocar violão, filho. E eu olhei até assustado para ele, falei, como assim, meu pai? Eu tinha um trabalho de escola para fazer. Ele falou, vá tocar violão, filho, é importante você se distrair um pouco. Quer dizer, eu estava estudando tanto naquela época que até meu pai falou, eu tocar violão ao invés de estudar. Eu vou falar hoje, pelo amor de Deus, vai tocar violão, porque olha, esse homem só trabalha. Então, vamos tocar violão, piano, Maria, vamos nos divertir um pouco. Olha, esses dias eram 1h30 da manhã, a filhinha acordou e foi chamar ele, assim, ela falou assim, bom, se vocês não estão dormindo, eu também vou acordar. Pegou o controle da TV, foi ligar, era 1h30 da manhã, ainda ele estava revisando o vídeo, fazendo edição, fazendo uma série de coisas. Eu me vi forçado a parar para ir deitar com a filhinha. Porque não dava, assim, a casa precisava ter um momento de respiro, então a gente tem momentos de sobrecarga porque somos normais. Mas o que eu quis dizer é respeite a patetice que você fez, porque eu também fiz. Respeite os erros, isso tem toda uma palestra sobre perdão. O importante de tudo agora é toque, violão, violão. Nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos, nós precisamos aprender a administrar o tempo. E a administração de tempo faz parte de um pensamento total sobre papéis e prioridades. Qual é o meu papel de pai naquele momento? Eu estava ali estudando, eu gosto de estudar, eu sou meio viciado em estudar, quer dizer, e às vezes é demais, eu preciso ser chamado a atenção, como eu fui pelo meu pai no passado, fui chamado a atenção por uma filhinha de 4 anos, de quase 4 anos agora, entende? Então nós temos que enxergar, mas veja bem, o mais importante, eu olhei para o meu pai, e eu olhei para minha filhinha. Isso faz parte da contemplação. Faz parte de você olhar para fora de você. E não apenas por os motivos que impulsionam você pela vida, fazendo uma série, tomando uma série de atitudes, fazendo uma série de coisas, que muitas vezes está no automático. Eu estava no automático, estudando, lendo um texto atrás do outro, e quando vi era 1h30 da manhã. Quer dizer, então veja bem, estar no automático é muito bom, porque me protege, eu nunca vou abandonar o automático da minha vida. Me protege de problemas, me mantém respirando, me mantém com tônus e me mantém sabendo que um bicho pode me atacar, eu vou me cuidar dele. Mas, de novo, eu não vou respeitar o vírus por medo. Eu vou respeitar o vírus porque eu e você somos maior que ele. Então nós vamos dominar e vamos passar por tudo isso de uma maneira muito superior ao vírus. Isso é contemplação, isso é abrir mão do egoísmo. E nós não estamos aqui para termos o prazer. Claro que dá prazer ver tantas respostas e reações. O que você escreve, a Cláudia adora os coraçõezinhos que sobem na tela. Isso é muito bom, faz parte, é você saber se sentir grato pelo mundo. É diferente de nós estarmos aqui para sermos aplaudidos, para você olhar e falar, nossa, como a gente é bacana. Isso é maturidade. Estar aqui para agregar no mundo é contemplação.
Exatamente. Então, olha os corações, agora sim, agora meu dia ficou mais feliz. Ninguém segura essa Agora ninguém segura mesmo. Agora, se as nossas distrações mudaram e melhoraram, veja, hoje a gente consegue, às vezes, encaixar uma meditação. Agora, lógico, meditação, para a gente fazer e continuar da maneira como a gente estava, a gente só descansou 20 minutos. Isso daí não vai funcionar. A gente está, hoje, se reinventando. Sabe aquela psicoterapia que vai tirando tudo de dentro da gente e depois vai montando de novo? A gente é como um Lego e vai colocando os valores que a gente precisa, aquilo que vale a pena continuar na nossa vida. É mais ou menos isso, a gente está se reorganizando. Então, eu acredito muito nesse potencial de construção de uma nova versão que a gente tem, sabe? Que a gente vai sair maior e melhor dessa pandemia toda e pode levar mais alguns meses. E também pode acontecer como a nossa entrevistada da Itália ontem falou, ela perdeu o emprego dela, ela também passa dificuldades lá, ela está morando em Milão, mas ela já mostrou pra gente como que está sendo o novo normal, que as pessoas se reconhecem mais, se dão mais atenção e carinho, se cumprimentam, estão preocupadas em perguntar assim, oi, tudo bem? Elas querem ouvir resposta se é tudo bem ou não, porque senão elas nem perguntariam. Então as pessoas hoje estão um pouco mais preocupadas com os outros, estão se cuidando um pouco mais e fazendo com que essa relação de afetividade possa ser exercitada de maneira plena. Isso é muito importante, porque aí o teu valor de mundo muda. Na verdade, quando a Cláudia falou que nós vamos sair melhores dessa, eu preciso te falar, isso a superconsciência diz, você já é melhor. Muitas vezes só não acredita disso. Muitas vezes só precisa que um pai venha e fala, filho, vá tocar violão. Isso é, muitas vezes nós estamos aqui jogando uma série de palavras que às vezes pode não significar nada para você dentro da tua construção, mas pode significar muito para alguém. Então o que nós estamos tentando fazer aqui é chacoalhar o nosso cérebro. É quase um brainstorm. A Cláudia faz o texto dela, eu dou uma olhadinha no texto dela. No começo eu nem olhava, eu vim aqui falar da boca para fora, mas por uma questão até comecei a pegar gosto pela coisa. Eu dou uma olhadinha e a gente tenta construir, mas basicamente ela não sabe o que eu vou falar. Eu quase não sei o que ela vai falar, porque ela monta um roteiro, mas ela sai do roteiro, e é normal. Nós estamos aqui para sacudir cérebros e mostrar que você é muito maior do que se imagina. Então agora que meu iPad voltou a funcionar, vou dar um bom dia para o William Fleming, para a Carol Horst, que é a nossa entrevistada, gente, top, top, top. Marcelo Mendes, que está dando parabéns pela Superconsciência e pelo programa. Ademilson Pereira, que ele adora ouvir a gente aqui, dizendo, amo ouvir vocês todos os dias. Denise Schmal, nossa entrevistada de ontem lá da Itália. Jorge Probst, também, querido amigo. O Kevin, que é aquele garoto que faz talk show. Wagner Azevedo, construtor de dicionário, está dizendo que é excelente esse assunto. Thaís Fipp, que é uma advogada muito boa. O Guilherme Urbano também está assistindo a gente da Argentina, gente. Olha que legal, é a primeira vez dele estreia aqui, hein? José Geraldo Noronha Filho, ele também está com a gente, o Zé. Danilo Piccolo está na Suíça. Olha só, Superconsciência para o mundo. Viu como estamos conectados? Viu como estou falando uma coisa certa? Que legal. A Maria Nunes você já viu mulher falar coisa errada? Com a gente? Então, se você já sabe que mulher fala coisa certa, aí ó, corações para mim que eu mereço. Agora vamos continuar aqui rapidinho, porque a nossa entrevistada já está quase na hora dela, e a gente tem que falar assim, que se a gente tem uma prática espiritual, ok, mas se a gente não tem, está na hora da gente conseguir encontrar dentro da gente algumas respostas. E aí, muitas vezes, quando a gente pratica yoga, quando a gente faz algum tipo de meditação, alguma concentração, a gente vai percebendo as respostas que a gente precisa encontrar para superar algumas situações na fé, na vida, na fé em Deus, na fé naquilo que a gente tiver, naquilo que a gente acreditar, porque a gente vai recebendo essas respostas e fica melhor e maior. Tá? Então, a nossa entrevistada é a Carol Horst, ela é psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil, inclusão, uso de materiais de aprendizagem. Ela vai explicar pra gente sobre essa relação de pais e filhos, essa interação positiva que está acontecendo hoje, da gente poder enxergar para o nosso filho, para nossa filha, com as
dificuldades e os talentos que eles têm para desenvolver tarefas juntos e a gente crescer nos laços e a gente contemplar esse momento que vai passar, mas que está deixando marcas profundas no nosso coração. Não sai daqui, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso bloco especial do Super Consciência, aquela cerejinha do bolo que sempre traz uma outra visão, alguém que está fora dessa realidade que eu e Jacira estamos trazendo aqui todos os dias. Então, um temperinho extra vem de fora e hoje com a Carol Rocha, psicopedagoga, especialista em inclusão, materiais de aprendizagem e tudo mais, né? E ela tem muito para contar pra gente, não vou desperdiçar nenhum segundo com essa menina, tá bom? Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Isso aí, você viu o astral, né? Começando bem o dia. Começando bem o dia. E contemplação é justamente isso, né, Carol? É a gente enxergar as coisas com alegria, com tudo aquilo que a vida tem para oferecer e o que a gente também entrega para o mundo, né? Isso é muito bom. Agora, conta pra gente, Carol, assim, esse momento de pais e filhos, esse é o momento ideal para aprender a se relacionar e compartilhar conhecimentos juntos? Olha, acredito que sim, sem dúvida. Eu acho que já é uma pergunta que se responde sozinha, né? Até por toda a fala que vocês já fizeram hoje e em outros programas. Eu vou contar para vocês, assim, no início da pandemia, eu recebi muitas mensagens das mães, principalmente porque são as mães que sempre entram em contato com o terapeuta, por não saberem, ou melhor, não tinham parado ainda para respirar e analisar o que realmente estava acontecendo. Muitas perguntas do tipo, o que ele ou ela iriam fazer sem aula, sem rotina, em casa. De repente, pais e filhos estavam reunidos 24 horas sobre o mesmo teto, A gente sabe que foi algo bombástico. Quem não recebeu algum meme daquela situação, volta à escola, o que vamos fazer, Um pedido quase de socorro, que de repente foi aos poucos se acalmando. A gente sabe que muitos pais sempre trabalharam em turno integral, que a convivência, o estar e compartilhar em momentos juntos sempre tiveram um tempo muito reduzido e de repente isso mudou. Percebi crianças e adolescentes que acabaram percebendo assim, o que o pai e a mãe fazem de verdade no trabalho. Então, assim, realmente é um momento que pais e filhos estão aprendendo a se relacionar, a se comunicar, no real, no verdadeiro, assim. E a fazer acordos também, né, Carol? Porque em casa, numa gestão de casa, você tem que combinar de guardar os brinquedos, de desligar a TV quando não está assistindo, de fazer uma tarefa, de participar de uma aula online, É hora de almoçar, é hora de tomar banho. A gente tem que ter um pouco de rotina, ou tentar estabelecer o mínimo que seja para ter pelo menos uma sensação de organização. Senão, a gente acaba errando aquele ritmo, do que a gente tem que fazer. Quando percebe, não escovou os dentes, não consegue, não tirou o pijama, e daí vira aquela confusão, E assim, na primeira semana foi aquele, não, vamos seguir, vamos fazer a rotina. De repente, os pais perceberam que não conseguiam mais seguir aquela rotina. Eu digo assim, até como psicopedagoga, que eu recebi muitas informações das mães, e até por amigos, por experiência própria, de a gente achar, não, vamos fazer certinho, e de repente na segunda semana virou toda aquela situação diferente, Eu acho que na primeira semana tava todo mundo assim, mãos à luta, mães à luta também, todo mundo mais faxineira, todo mundo, mais organizadora, todo mundo assim mostrando que era super Highlander. E aos pouquinhos a gente foi percebendo que a gente não precisava colocar tanta energia na perfeição, mas a gente conseguiu colocar um pouco dessa energia nessa integração, nessa coisa de compartilhar e de fazer acordos, porque as crianças, elas aprendem muito mais com exemplo do que com ordem. Então, a partir do momento em que a gente negocia com a criança e a gente mostra que ela vai ter, por exemplo, eu comentei no bloco anterior, os filhos da Gisele Bündchen, eles também jogam no iPad, mas ela faz uma regra que eu gostei muito, que é assim, a cada hora que eles querem ficar no iPad, eles têm que ficar 1 hora
lendo alguma coisa, lendo um livro. Então, se eles lerem 2 horas, eles podem ficar 2 horas no iPad, mas chega um momento que falta tempo para a criança fazer tantas outras coisas e aí ela acaba não ficando tanto tempo, mas é um acordo que eles cumprem. E isso é muito legal. Eu comento assim que a gente também não pode criar como se fosse uma regra de, não, você fica 1 hora e 1 hora lendo. Né? A gente tem que só observar como é que aquela criança vai render naquela leitura, né? Qual é o prazer que ela está tendo naquele momento para realmente sentar e ler, né? Fazer a tarefa da escola, né? Eu ouvi muito assim as mães comentando, meu filho está desinteressado, eu não consigo, estou estressada, eu não entendo, eu tenho que estudar biologia, eu tenho que estudar matemática, né? E o que eu faço? Assim, às vezes a criança ela não quer ver mais a apostila, o caderno. Então, assim, a minha proposta sempre foi dizer assim, não, faça algo diferente, traga ela para ler uma receita, uma notícia, vai jogar stop. Vai fazer uma brincadeira que você possa interagir, né? Estar mais perto e não fazer uma obrigação. Tudo que for uma obrigação, a gente acaba empurrando com a barriga, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, Carol, que a filhinha nossa tem 3 para 4 anos e ela não quer participar das lives da escola e ela não tem tanto interesse assim. Na semana passada era uma semana sensorial. Então, a professora passou uma série de atividades e aí chegou um momento assim, teve um dia que eu resolvi fazer massagem na filhinha. E aí passei creme, coloquei cheirinho, daí coloquei música no fundo. Então, ela estava cheia de sensações e tudo mais. Terminei passando uma peninha para ela ter aquele arrepiozinho, etc e tal. Então, estimular as sensações faz com que ela desenvolva uma capacidade muito grande de reconhecer aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está experimentando e vivenciando e trazendo para ela algumas informações. Então, se a gente não conseguir fazer com que eles tenham interesse, ou até mesmo que a gente não consegue, por conta de trabalho, se encaixar num cronograma escolar, a gente pode encontrar uma maneira, uma brecha de fazer com que a criança não fique totalmente fora, fazendo coisas diferentes, mas que ela também tenha essa vivência, essa experimentação. E eu acho que aí é o papel dos pais, é o papel da gente encontrar soluções criativas para interagir com essa cumplicidade, com afeto, com tudo aquilo que a gente precisa para que a criança se desenvolva e não fique, digamos, atrasada nesse conhecimento que os outros estão tendo e ela de repente não, né? Eu sempre comento que a aprendizagem a gente tem o tempo, né? Cada um tem seu tempo. Você pode aprender hoje, escrever o nome, ou no final do ano deu aquele start e a criança aprendeu a escrever o nome. Então, assim, cada indivíduo é e a gente tem que aprender que as potencialidades deles são aquelas, as habilidades são aquelas, né? E fazer acontecer. A mãe não precisa ser mãe terapeuta. Ela tem que só ter aquele olhar de dizer assim, não, vamos fazer desse jeitinho, né? É a maneira como eu posso. Se cobrar menos, né? Eu acho que a mãe se cobra muito com relação a filho, com relação à escola, com relação à organização, à comida, a dormir, a isso, aquilo. Então, a gente agora está na hora da gente entregar um pouco mais isso, confiar um pouco mais nesse sistema da casa, porque a criança, quando a gente dá uma responsabilidade para ela proporcional ao tamanho dela, ela também resolve. Então, a minha filha gosta de escovar os dentes, ela escova de dia e eu faço aquela super escovação à noite. Claro que sempre dou aquela escovadinha no final, mas ela tem prazer de mostrar que ela também consegue. Então, ao invés de eu ficar toda estressada, louca, dizendo, vai fazer, e não sei o que, você não fez, e que vai gerando briga, e que vai gerando aquela sensação, sabe, sempre de alguém que dá ordem, alguém que recebe, e aquele choque no meio. A gente não precisa disso, a gente pode compartilhar melhor essas experiências, porque ela está crescendo com isso, eu também estou crescendo com isso. Sim, a palavra de tudo isso é qualidade. Não é o tempo ou a quantidade que você vai estar ali, vai fazer com aquela criança, que vai melhorar a atenção e o afeto com o outro, né? A qualidade. E
paciência, né? A gente sabe que tudo tem que ter uma calma, esperar, observar, né? Saber ouvir, saber observar e ouvir o que pensa, porque a criança sempre vai te ensinar alguma coisa, principalmente a não ter pressa. É no tempo dela, né? É no tempo dela. Agora, você lembrou agora há pouco daquele jogo do stop, que é para crianças um pouquinho maiores. O que você sugere com crianças, então, ainda um pouquinho maiores? Porque quando é pequenininha, que nem a minha, eu brinco de massinha, eu brinco de casinha, eu brinco de boneca, a gente brinca de algumas coisas. Na idade das tuas, ela de 7, 10 anos, elas brincam de stop, elas interagem um pouco mais. Mas quando a criança, quando vai entrando naquela fase de adolescência e tudo mais, como que os pais podem fazer para interagir com os filhos, se eles hoje já podem estudar sozinhos, se eles têm o momento deles das aulas e estão conectados naquele período e a gente muitas vezes não está sabendo aquilo que eles estão estudando numa fase em que eles normalmente não querem conversar tanto com a gente. O que a gente pode fazer para interagir um pouco mais e para que essa convivência seja também ainda mais construtiva, para ter menos problemas, né? Para que o jovem se sinta respeitado, para que o pai não perca essa descoberta sobre o que o filho está aprendendo, quais são os valores que eles conseguiram absorver, o que ele tem, né, nessa entrega de mundo e tudo mais que esse jovem já está demonstrando. O que você sugere que a gente possa fazer com filhos um pouco maiores? Você já falou a palavra respeito, né? Eu acho que 3 palavras básicas é conversar, ouvir e respeitar o outro. Eu ouço assim, muitas mães falando assim, não, eu converso com meu filho ou com minha filha, mas aí você para e pensa assim, olha para a mãe e diz assim, mas você está ouvindo o que ele está te falando? Porque às vezes não é nem com uma comunicação verbal, às vezes até por uma comunicação não verbal, ele já está te passando alguma informação e você não está conseguindo ouvir, né? Observar essa situação. Eu ia falar isso, você já parou para contemplar um filho e muitas vezes não ter a exigência do tempo todo ter interação, do tempo todo brincar e ter, muitas vezes os pais sentem-se com a obrigação de ter que criar uma situação para os filhos e às vezes é bom, o filhinho vai lá no canto e fica deitadinho, brincando ele consigo mesmo e ensinar um filho a contemplar a vida, o mundo, as nuvens que estão lá fora, o bichinho que está lá fora, para não esconder dele as situações. Isso também é muito importante. Contemplar a vida e contemplar os filhos e ensiná-los a contemplar o mundo. Isso. A gente tem que lembrar que quando o filho está maior, entrando numa pré-adolescência, é um momento, uma fase de confusão, porque ele não é mais nenhuma criança que vai carregar uma boneca, um carrinho, e também logo ele tem que pensar que ele tem que aprender a fazer a comida dele, que ele tem que aprender a estudar sozinho, que um dia o mundo vai abraçar ele e ele tem que ser um profissional. Então, assim, essa questão de respeitar é importante. E é importante conversar, de ver o que está, participar, querer se interessar também, assim, esse interesse no outro. Né? Ah, meu filho está vendo tal aplicativo, tá, não fale mal do aplicativo. Vá lá e pesquise, veja o que tem esse aplicativo. Porque a gente está vivendo numa situação de tecnologia que está todo mundo ligado e conectado. Né? Não dá mais para a gente dizer assim, isso é ruim, aquilo é ruim, isso é bom, né? Mas assim, de dividir, de dar limite, respeitar. E também eu acho não que... Não ter o medo de abraçar. Eu acho que quando você fala dos aplicativos, a gente não pode ridicularizar as coisas que eles gostam. A gente tem que chegar perto, se interessar também pelo que eles gostam, muitas vezes, para se aproximar do filho com algum assunto em comum, para não perder esse vínculo, porque eles vão mudando de fases. Eu acho que hoje esses aplicativos, esses jogos, esses desenhos animados, todas essas coisas, elas são muito mais educadoras, são muito mais instrutivas do que teve na nossa fase de infância, juventude, né, Carol? Então, eu acho que se a gente chega para um filho, se interessa por aquilo que ele está vendo sem criticar, porque é muito fácil o filho reagir quando você está dizendo assim, não larga esse telefone, sai desse não sei o quê, porque você só faz isso. Quer dizer, você já veio com 3 críticas seguidas, sem respeitar o momento dele, sem respeitar que o filho estava
se divertindo, ou aprendendo, ou fazendo o que ele tinha vontade ali, né? E ao mesmo tempo, se você chegasse falando assim, me mostra o que você está fazendo, e o que você aprendeu com isso, como que está sendo legal, me ensina a jogar também, e você tentar jogar um joguinho que a criança, né, às vezes joga tão bem que tem uma facilidade imensa e você morre na primeira, no 10 segundos você já morre ali, porque eles têm habilidade que a gente não tem, essa coordenação que a gente não tem. Então, acho que quando a gente respeita aquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo, a gente tende a ter o filho mais para o nosso lado também. Acho que o limite do tempo, né, de você estar jogando, de conversar, aquela situação assim, o filho pode estar algumas horas jogando, você tem que ensinar ele que aquele copo, aquele prato que está do lado da televisão, no chão do quarto, tem um lugar, alguém precisa lavar aquilo, então você tem que ensinar ele, né, a cama tem que ser arrumada. A gente entrou numa situação onde a gente sabe que muitas casas tinha alguém que fazia uma pessoa, de repente não tinha mais. Então, adolescentes e até mesmo crianças pequenas que aprenderam a arrumar a cama, separar os próprios brinquedos, né, de ajudar a mãe, de ajudar o pai. Isso tudo faz parte de conhecer os seus limites, de se conhecer, de compreender o limite do outro e de interagir. A gente, enquanto pais, quando a gente pensa que a criança está lá brincando, que está fazendo alguma outra coisa, se a gente entrar no mundinho deles, a gente aprende muito sobre nós mesmos e isso nos faz crescer. Isso nos promove um autoconhecimento muito melhor e muito maior, um outro tipo de vida que a gente, trabalhando integral em qualquer outro lugar, ou longe dos filhos, ou convivendo com as crianças à noite e final de semana, como normalmente para a maioria acontecia, né, a gente não estava tendo essa oportunidade de crescer com eles em família, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para criar essa parceria de família. Isso também aumenta a consciência daquela família. Quer dizer, a criança olha para o pai e para a mãe e ela pensa assim, não posso fazer isso porque isso vai chatear. Agora está na hora de colocar esse copo que você acabou de falar ali na pia e lavar também, não posso deixar acumular. E também não adianta eu, como mãe, dar uma ordem para minha filha fazer alguma coisa que eu não faço. Então, a criança não vai entender aquilo que eu digo para fazer e não faço, que eu não dou exemplo. Faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? Carol, a gente já está chegando no horário do intervalo. Eu ficaria o dia inteiro conversando com a Carol, que a gente é boa de papo. Mas eu já está chegando perto do nosso intervalo. E a Carol, que é especialista nesse desenvolvimento infantil, em materiais e tudo mais, eu queria que você, Carol, deixasse teu contato para quem está participando aqui com a gente e de repente quiser entrar em contato com você, como que te encontra? Quero agradecer. Meu nome é Carol Roche. Vocês podem me encontrar facilmente no Facebook, Instagram, tá? E eu, assim, estou agradecendo a minha torcida organizada que está me ouvindo aí. Muito, muito, muito obrigada. Ajudou bastante essa visão Carol. De mundo com filhos, com família, com limites e com tudo mais. A gente vai continuar com esse assunto da contemplação no próximo bloco, deixando tudo muito mais claro, muito mais leve, muito mais divertido para você desenvolver essa superconsciência que a gente tanto quer para ser mais feliz. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso bloco do Superconsciência, o último bloco, aquele que encerra o programa, hoje com bastante interação aqui nas redes sociais. A Viviane Bregantini, ela está falando que a entrevista com a Carol foi excelente, que ela é um ser humano fantástico, que amamos muito. Carlos Menarim, bom dia para você. A Leonor está assistindo a gente de Portugal. Leonor Pereira, bom dia, muito obrigada por participar aqui com a gente. Carlos de Almeida Coelho, Patrícia Solalinde, Armando Paes, Cleverson Vargas, Sérgio Rômulo Bora. Muito bom vocês aqui, viu? O Arthur Green, irmão da Carol, está na Serra Gaúcha, dando parabéns para o programa. A Elaine Cizilo, ela está falando que a fala da Carol foi também muito importante e que foi fundamental para a ajuda dela com o filho dela, o conhecimento da Carol nesse período, principalmente aí da pandemia. Acho que a Carol atende a Elaine também, né, com um trabalho de psicopedagogia. A Denise Schmal, nossa entrevistada de ontem, ela falou da Itália assim, que ela aprendeu muito com os filhos dela no sentindo,
que ela quis dizer com isso? Que não é porque os nossos filhos muitas vezes fazem as coisas de um jeito diferente que eles estão fazendo errado. Então a gente tem que observar isso. Diferente não é errado, só é diferente da gente. Muito legal essa tua observação aqui. João Maurício Miranda também está aqui participando com a gente. Bom dia para você. Então hoje a gente está falando sobre contemplação. A gente teve uma entrevista bem importante com a Carol Horst, que é psicopedagoga, fala muito do desenvolvimento infantil, da inclusão, e ela mostrou para a gente a importância da gente enxergar o filho, da gente ouvir o que eles têm para dizer. Muitas vezes eles não falam com as palavras, mas eles se comportam de um jeito que a gente pode interpretar. E muitas vezes é o contrário, eles também estão percebendo se a gente está ali integral naquele momento ou não. E isso é muito importante para manter essa relação, essa conexão. Ao mesmo tempo em que eu falei no começo que a gente está conectado com o mundo, a gente começa a se conectar com o mundo, só que dentro de casa. Não adianta você querer fazer qualquer tipo de interação com o mundo lá fora, se dentro da tua casa você não consegue conversar com teu marido, com tua filha, com quem convive com você. Então, a gente está vivendo realmente um desafio da comunicação, um desafio dos relacionamentos, da interação, do tempo todo juntos, do aprendizado, dos limites, da empatia. Meu Deus, por isso que a gente já está há 2 meses e meio trazendo vários temas humanos que fazem com que você reflita um pouquinho mais sobre aquilo que realmente importa na tua vida. Veja, nós sempre tivemos desinformação. Só que nós nunca tivemos tanta desinformação ao mesmo tempo. E eu poderia falar informações erradas, mas não, são informações diferentes, porque quem sou eu para julgar que a informação do outro é errada e não é a minha? Então, quando a gente começa a ter um exercício de humildade, começa a pensar diferente. O meu lado humano, o meu lado fraco, quando eu vejo tantas informações que eu não concordo, eu falo, o outro está errado, eu falo, eu tenho vergonha dessas pessoas, tenho vergonha da humanidade. Mas veja bem, o meu lado superconsciência diz assim: compreenda o outro, escute o outro, contemple o outro, olhe um pouco mais para o que o outro quer dizer. Pode ser que eu tenha muita coisa ali para aprender, porque a riqueza dessas conexões com o diferente são muito grandes. Então vamos parar de ter essa reatividade primitiva e raiva um do outro. E olha, eu posso concordar, não concordar, você pode não concordar comigo. Por que você pega teu computador, agora teu rádio e joga longe? Tenta ouvir alguma coisa, que pode ser que alguma coisa saia legal. Agora, será que nós estamos fazendo a coisa certa de fato, ou nós estamos obedecendo um mando de loucos que não param de falar nas mídias sociais, nos noticiários? Quem é você? Cadê esse poder, esse recurso interno que nós com tanta força estamos tentando colocar no teu coração? Isso me fez lembrar, até a conversa com a psicopedagoga, me fez lembrar da história. Eu fiz pós-graduação em psicomotricidade relacional para aprender um pouco mais. E no exercício com as crianças, na hora que eu estava lá no chão brincando, o meu papel era contemplar as crianças. E o papel do psicomotricista é fechar a boca. Porque quando a gente fala, a gente pega todas as estruturas argumentativas que a gente tem dentro do nosso conhecimento, e eu sou proibido de falar durante um exercício de psicomotricidade. E tinha um menino que era tímido, e eu consegui fazer esse menino durante a sala brincando. Ele se tornou capitão de um navio maravilhoso naquela sala, brincando com aquelas crianças, controlando aqueles crocodilos em volta do navio, e isso fez com que ele pegasse os recursos internos dele e se sentisse cada vez melhor. Essas conexões são importantes cada vez mais, a gente aprender a pegar informação e saber o que fazer com ela. Agora, quando a gente tem essas mensagens contraditórias no nosso cérebro, né, que de um lado, luta e fuga, né, aquela historinha, né, do Houston, temos um problema, que a gente diz assim, temos um perigo, o que a gente faz? A gente entra em estado de alerta, descarrega um monte de adrenalina, mas tem que ficar em casa, com aquela sensação de impotência, como se estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, sabendo que tem uma série de problemas acontecendo no mundo lá fora, encontrando problemas dentro da nossa realidade interna, daquilo que a gente vive dentro de casa, né? E essa mensagem contraditória muitas vezes faz com que a gente reaja meio que sem saber o que fazer. Como que a gente vai contemplar situações em que a gente está muitas vezes sem essa orientação, sem saber? Aí que tá, as mensagens contraditórias estão lá fora.
Eu não tenho que ficar em casa, eu não tenho que usar máscara, eu vou ficar em casa, eu vou usar máscaras, porque são os meus recursos internos que eu preciso aprender a utilizar. E aí vem a diferença que as pessoas muitas vezes não conhecem, o que é contemplação e o que é uma argumentação. Isto é, quando eu vou contemplar, eu vou olhar o mundo, eu vou olhar as coisas, vou olhar uma árvore, vou contemplar uma árvore, vou contemplar uma paisagem, fica quieto, para com os ruídos internos e observe a árvore. Porque simplesmente a gente olha a árvore, olha uma paisagem, olha o outro, olha a mensagem do outro no Facebook e já quer imediatamente argumentar, contra-argumentar e interpretar. Contemplar é paz. Contemplar é você não fazer o teu trabalho e tocar um violão. Contemplar é quando você deixa a tua filhinha num canto, contemplando a vidinha dela, usando toda aquela imaginação. Então, quando consegue entender que contemplar é você vai olhar e perceber o que tem no mundo lá fora, quando você faz o contrário, você está construindo, de acordo com os teus conhecimentos, fatos e argumentos de acordo com o que você conhece. Como que eu posso construir argumentos adequados se eu conheço tão pouco? Claro que a gente vê toda essa baboseira reativa que sai lá fora, um monte de gente falando um monte de coisa que não sabe. Eu me dou direito de errar e mudar de ideia. Eu me dou direito de aprender. Por quê? Porque eu preciso contemplar você, eu preciso da tua opinião diferente da minha. E como eu estou seguro, porque eu não estou competindo, por isso a ideia do egoísmo lá atrás, que eu preciso estar autocentrado, eu sou bacana, enquanto eu achar que eu sou bacana, eu preciso competir com você. Enquanto eu achar que eu sou um ser humano capaz de querer aprender mais, eu quero ouvir você, para que a gente possa colaborar, cooperar e sair o mais rápido possível dessa pandemia. Falar sem parar, gente, é ato reativo de pessoas pequenas, de um mundo pequeno, de um mundo animal cheio de grunhidos. Ontem nós falamos sobre fala, hoje nós estamos tentando falar sobre ficar quieto. Então, que tal hoje a gente exercitar em algum momento do dia alguns minutos de contemplação sem falar? Seja observando o pôr do sol, eu adoro ver isso. Esse pôr do sol no final do dia está espetacular, está muito lindo, é muito degradê de cores, que se um dia tiver uma prova na escola perguntando para minha filha que cor é o céu, ela não vai conseguir dizer que é azul, né? Porque é azul, é amarelo, é rosa, todas essas outras cores que acontecem no pôr do sol e a gente gosta de assistir da janela. Então, se você tiver oportunidade de em algum momento do dia, eu sugiro, um final de tarde, acompanhar aquele pôr do sol em silêncio, vai ser muito legal observar tudo aquilo, tudo que a gente está sentindo e tudo aquilo que está ao nosso redor, para que a gente comece a exercitar mais essa contemplação com os presentes que a natureza nos dá, com aquilo que a gente tem com os nossos filhos, com as descobertas deles, com o som que a gente está sentindo, sabe? Com toda uma coisa que envolve esses recursos sensoriais que a gente tem. A administração de tempo exige você encontrar um tempo para contemplar. Mas vamos encontrar um tempo também, me ocorreu duas coisinhas aqui agora muito interessantes. Vamos ver o meu grau de imaturidade. Você entra no avião, senta no avião, o avião está taxiando, as aeromoças começam a mostrar todos aqueles processos de segurança. Está todo mundo lendo, mexendo no telefone, olhando pela janela, ninguém presta atenção. Se você já viajou de navio, você sabe que tem um momento antes do navio zarpar, que existe um exercício, um treinamento para que todas as pessoas vão aos seus locais, onde caso haja um problema grave no navio, que o navio vai afundar, você tem que saber em qual local do navio você vai, onde encontrar o teu negócio de segurança, teu colete salva-vidas, qual será o teu bote e qual o procedimento. As pessoas riem daquilo, acham graça, tiram sarro, muitos reclamam que queriam estar na piscina, não queriam estar ali. Olha o nível de maturidade que nós estamos tratando um ser humano. Que tipo de povo que na hora que aparece um vírus que é grave, que vem lá do Oriente, que vem de onde quiser, mas ele vem para estar da tua casa, as pessoas só podem se apavorar, porque aquelas pessoas que não prestam atenção na aeromoça, que não prestam atenção no que está lá fora, naquele navio, numa viagem maravilhosa que vão fazer, elas estão muito imaturas, elas precisam crescer, precisam aprender a contemplar a vida. Da próxima vez, olha para a aeromoça, da próxima vez, vá para o teu lugar certo, na frente do bote, e viva aquilo, e sinta de uma maneira maravilhosa, assim como use máscara, faça o distanciamento, faça o que precisa ser feito. Então hoje, para a gente não pensar
no momento só da aeromoça, do navio, já que a gente está ficando em casa e ninguém está viajando. Então, assim, presta atenção na sua alimentação, no momento em que você tem para meditar, experimenta fazer isso com o teu filho. Eu sei que no começo eles não fecham o olho, eles não querem fazer aquele exercício paradinho, é difícil em determinadas idades deles interagirem, mas é um começo, sabe? Quando a gente começou o programa aqui, eu falava assim, que eu digo para minha filha, cheira flores, sopra vela. A criança não entende como é que faz exercício de prana, de yoga, mas quando você fala para cheirar uma flor, ela sabe o movimento. Quando ela fala para soprar vela, ela sabe, torna aquilo um pouco mais divertido. Mas não adianta só a gente encontrar o momento de fazer uma meditação se a gente não incorporar uma prática de bem-estar em várias áreas do dia, em vários momentos do dia. Então, a alimentação, alguma atividade física, algum momentinho para escutar uma música, para relaxar, para olhar a janela e perceber o que está acontecendo ali no mundo, se tem algum gato na janela, se tem algum cachorrinho passeando. Qualquer coisa é um momento de contemplação, qualquer coisa é desculpa para você parar um pouco, silenciar a tua mente e perceber que o mundo lá fora está acontecendo e que você está ali. Que bom que você está vivo, que bom que a gente está bem, que bom que a gente tem saúde, que bom que a gente pode se cuidar e cuidar de quem a gente ama. É isso que a gente tem que pensar sempre, porque a gente está saindo fortalecido disso tudo com mais ferramentas, sabe, de conhecimento, de limites, de interação de um jeito muito mais saudável, muito mais madura, para poder encontrar esse rascunho de novo normal, que logo vai acontecer aqui pra gente também, mas de um jeito que a gente não vai mais querer voltar a agir como a gente estava antes. Hoje a gente está vivendo como se a gente estivesse passando por uma prova. A gente está vivenciando desafios e que a gente vai conseguir superar e que a gente vai passar. Só que quando passar, a vida vai oferecer pra gente outros desafios. A vida não vai parar de nos oferecer oportunidade de crescimento, de mudanças, de transformações. Então, se a gente fizer a nossa lição de casa, a gente oferecer o nosso melhor, a gente vai estar preparado para as próximas situações, as próximas provas, os próximos desafios que a gente vai ter que enfrentar em conjunto, em família, isolados, não importa no que, mas é o teu arsenal hoje que está sendo lapidado e você está fazendo essa faxina de emoções e de sensações e de inseguranças para poder equilibrar tudo e botar tudo em ordem. Sabe que contemplar é uma ação tão importante, é um verbo, que foi dali que nasceu a filosofia. Foram algumas pessoas que começaram a contemplar a vida, contemplar o mundo. E contemplar não é já argumentar e contra-argumentar e pensar. À medida que você vai contemplando, olha o tempo que esses caras tinham no passado para ficar parados, contemplando a natureza. Alguém foi observando que se fosse dividindo uma pedra até muito longe, ia chegar um momento que ela não dividia mais. Não há. Tomos parte, átomo. O cara pensou no átomo antes de pensar em qualquer outra coisa. Isso é, ele primeiro contemplou, depois ele construiu. São duas coisas diferentes. Agora, a última frase minha, para a gente deixar aqui encerrar minha parte nessa fala. Contemplar é ficar quieto enquanto Deus fala. O mundo lá fora fala com você, a vida fala com você. Então, eu estou dando essa dica para que você ponha isso como um exercício mental. Talvez você descubra que além do átomo tem partículas subatômicas e você vai até o infinito com isso, porque o infinito é em todas as direções. Ao infinito e além, ó. Tadã! Essa fala do Jacir foi profunda, hein? Até você se escutar. Quando a gente está fazendo uma oração, quando a gente está pedindo para Deus, quando a gente está agradecendo, vendo a graça para descer, de pedir, escuta. né? Você está agradecendo, você está vendo a graça descer, você está falando com você. A partir do momento em que você fala e você se escuta, aí sim você se conecta com o sagrado e você consegue enxergar, ouvir, sentir tudo aquilo que existe de maravilha no divino que existe em nós. Vou aproveitar aqui para encerrar o programa dando um último bom dia para Mariana Chaves, para o Marcelo Vaquim. A Thais Fipe que está dizendo que a forma como ela enxerga e trata o próximo diz muito sobre ela e sobre o próximo, isso é verdade. A Carol Horst, ela estava falando, inclusive, da gente exercitar essa gratidão. A gente já fez um programa inteirinho falando sobre isso, é muito legal. Assista. O Robson Zaberlan está dando um bom dia pra gente, a Júlia Lima está aqui com a gente também, o Albert Penteado, também, que eu não tinha falado ainda. Então, gente, muito bom dia para vocês, continuem participando aqui, a gente continua interagindo, eu vou postar depois aquele texto do Luiz Carlos, que é muito legal, falando sobre casa e lar, é muito legal a gente saber a diferença das coisas para colocar valor e não preço naquilo que a gente está
comprando, vivendo e construindo. E seja bem-vindo à Superconsciência. Até amanhã, gente. Até amanhã. Muito obrigada.